Bom, questão número 3, não específica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vestibular de 2008. Questão também relativamente simples, a partir do instante que o candidato tivesse um certo domínio das funções da química inorgânica, como, por exemplo, os ácidos, os óxidos e os sais. O vidro pode ser usado como evidência científica em investigações criminais. Isso é feito, usualmente, comparando-se a composição de diferentes amostras de vidro. Alguns métodos de análise empregam uma reação de vidro com ácido fluorídrico. A reação entre o ácido fluorídrico e o dióxido de silício, presente nos vidros, produz fluoreto de silício e água. Escreva a equação química balanceada da reação. No enunciado, foram citados 4 substâncias. Primeiro, ácido fluorídrico. O que é um ácido? Ácido é toda substância que, em solução aquosa, é capaz de produzir o hidrogênio ionizável. Hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos não apresentam oxigênio. Os oxiácidos apresentam oxigênio. Em sua nomenclatura, os hidrácidos apresentarão a terminação hídrico, por exemplo, ácido fluorídrico. E os oxiácidos poderão apresentar terminações oso ou ico. A fórmula geral de um hidrácido consistirá em HX é Y, hidrogênio numa quantidade X qualquer e um elemento qualquer numa quantidade Y qualquer. Enquanto que nos oxiácidos, hidrogênio numa extremidade numa quantidade X qualquer, um elemento central numa quantidade Y qualquer e oxigênio numa outra extremidade numa quantidade Z qualquer. Uma outra substância citada no enunciado foi o dióxido de silício. O dióxido de silício é um óxido e a universidade usou uma nomenclatura sistemática, talvez com o objetivo de facilitar a vida do candidato, uma vez que ela empregou dióxido de silício, que consiste em 2 átomos do elemento químico oxigênio e 1 átomo do elemento químico silício, elemento químico citado no enunciado. Bom, agora vamos escrever a equação. Logicamente que o candidato que esqueceu de ajustar, de balancear, não perdeu totalmente a questão. Mas é importante seguir o comando. O comando é: escreva a equação química balanceada dessa reação. Primeiro, escrevendo a equação da reação do enunciado. Ácido fluorídrico, fórmula HF, mais dióxido de silício, fórmula SiO2, dando formação ao fluoreto de silício, SiF4. Neste ano, e até 2009, a Universidade Federal do Rio de Janeiro usava uma tabela periódica que trazia dentro da quadrícula de cada elemento o número de oxidação. O silício é um elemento que está no 3º período da tabela periódica. É o 2º elemento do grupo 4A e apresenta número de oxidação invariável, mais 4, de modo que não foi difícil chegar à fórmula do fluoreto de silício, como SiF4, mais água. Agora vamos para o ajuste da equação. No primeiro membro dessa equação, eu tenho 1 átomo do elemento químico flúor. No segundo membro, eu tenho 4 átomos do elemento químico flúor, de onde se conclui que eu precisarei colocar um coeficiente 4 na frente do ácido fluorídrico. A partir daí, nós temos 4 átomos do elemento químico hidrogênio. E do outro lado da equação, eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio na fórmula da água, de onde se conclui que teremos que colocar coeficiente 2 na frente da fórmula da água. A equação final ficará 4 mols de ácido fluorídrico mais 1 mol de dióxido de silício, dando formação a 1 mol de fluoreto de silício com 2 mols de água.